E eu. Então, vamos lá, pelo jeito que a gente está online aí, da turma do nono ano, eu sei que tá todo mundo ansioso esperando a volta das aulas, não tá? Vamos lá, quero ver a Giovana, quero ver a Gabi, quero ver a Isabela, quero ver a Rebeca, todo mundo online. Luiz Antônio, que fica online o tempo todo, né, Luiz Antônio? Em todas as lives, eu quero ver se o Luiz Antônio tá aí. Samuel, Pedro, George, que mais? O Ayrton, O Ayrton, Rebeca, Gabriela. Ayrton, Gabriela, Rebeca. Um beijo, meninas. Como vocês estão? Tudo bem? Estão dentro de casa? A Rebeca não está. Eu estou vendo a Rebeca andando, pedalando na rua, né, Rebeca? Cuidado, princesa. Coloca a máscara, não esquece, tá? Vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, nossa aula de hoje está bem legal. Precisamos concluir nosso capítulo hoje. Tem atividade. A atividade vai ficar para casa, para terça-feira que vem. Muito fácil. Desenhar novamente e uma questãozinha só de responder. Tá? Mas para isso nós precisamos concluir nosso conteúdo que fala sobre construtivismo. Quando eu falo em construtivismo, eu falo que eu vou construir. É isso? Construir. Eu estou construindo alguma coisa. Mas nós precisamos saber quem inventou, quem criou, por que inventou, né? Se teve participação de mais alguém ou não. Pois é, dentro do construtivismo houve obras que nem foram finalizadas e são famosas até hoje, sabia? Abra o livro de vocês na página 83, vou esperar vocês abrirem. Vou esperar 2 minutinhos, corre lá, Rebeca, corre lá. Ayrton, abre o livro de vocês na página 83. Ayrton, Rebeca, cadê a Giovana? Ainda não chegou. Não acredito que a Giovana está apenas nessa aula, não. Pedro Lucas, George, vamos lá, abrir o livro de vocês na página 83, para me acompanhar.
com o livro aberto, fica mais fácil de aprender. Senão depois vocês vão ficar assim, desorientados, não sei o que a tia explicou, não sei qual foi a página. Abriram? Página 83, todo mundo comigo na página que fala sobre construtivismo. Vamos aprender a construir. Pessoal, se estivéssemos na sala de aula, iríamos fazer uma engrenagem com um ferro que eu aprendi. Ainda não posso fazer para vocês, passar para vocês fazerem em casa sozinhos, que é perigoso. Tem que ser comigo, junto comigo, tá? Enfim, tem atividades que nós precisávamos fazer mais juntinhos. Quando a gente voltar, vamos ver o que a gente faz, né? Então vamos lá, na página 83 de vocês fala um pouquinho sobre o construtivismo russo. Por que construtivismo russo? Porque ele surgiu na Rússia, certo? E um dos maiores e dos mais famosos, né, criadores dessa história foi o Tatlin. Já falamos sobre ele também na sala de aula, porque ele é influenciador em outras artes, não é só dentro do construtivismo. Então o Tatlin não é nome estranho para vocês, né? Vamos lá, no primeiro parágrafo diz o seguinte: por volta de 1913, né, foi quando surgiu o construtivismo na Rússia. Por isso se chama construtivismo russo, tá? Na arquitetura, os construtivistas trataram os elementos das cidades, de uma casa ou de um hospital como um todo. Então eles se preocupavam com isso, eles se preocupavam no todo, eles não tinham preocupação apenas com a beleza, apenas com a grandiosidade, ou apenas com a necessidade, ou da casa, ou do hospital. Não, eles se preocupavam com o todo, certo? Então, o construtivismo estava preocupado com o todo. Se era bonito, se era necessário, se atendia a todas as necessidades, se cabia a toda a sociedade. Então, ele se preocupava num todo, certo? O ponto de partida para a nova arquitetura construtivista foi o monumento à Terceira Internacional. Olha na página 83. Estão vendo esse, como se fosse uma espiral de ferro, não é isso? Como se fosse uma escada em espiral construída de ferro, ok? A terceira, o monumento, a Terceira Internacional, projeto de 1919, realizado por quem? Vladimir Tatlin, que eu falei para vocês. Esse monumento contém todas as premissas dos construtivistas. Olha, é necessário existir algo dentro do construtivismo. Para tudo existe regras, não é isso? Então, para existir o construtivismo, também tinha que existir algo para poder ser o construtivismo. Eu não poderia fazer qualquer arte e dizer que era construtivista. Não, eu tinha que comprovar. Como? Dentro do construtivismo, tratava-se de uma obra arquitetônica. Eu tinha que pensar na obra antes de realizar. A obra tinha que ser arquitetada, tinha que ser pensada, planejada. Eu não podia simplesmente dizer, vou construir uma torre de ferro e vai se transformar numa obra de arte construtivista. Não, ela tinha seus princípios, ela tinha os seus fundamentos, certo? Para poder comprovar como uma obra de arte construtivista. Então, ela trata-se de uma obra arquitetônica, precisa ser arquitetada antes de ser finalizada, ok? Que assume o caráter de escultura gigante e, ao mesmo tempo, cumpre uma função técnica, porque funciona como uma torre de comunicação e emissão de notícias. Estamos falando do modelo de escada da Torre de Tatlin, bem aí abaixo. Observe ao lado a torre de Vladimir Tatlin e as características do construtivismo. Quais são as características do construtivismo? Tem que ter ferro, tem que ser contorcido, tem que ser diferente, tem que ser algo
que chame a nossa atenção para tentar entender aquela obra, certo? Então, dentro do construtivismo, eu não posso colocar qualquer obra e dizer que faz parte do construtivismo. Não, ela tem que ser algo que chame a atenção pelo seu diferencial. Bem aí, nós temos o modelo da Torre de Pátria. Ela não foi finalizada, tá? Agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai explicar mais um pouquinho sobre ela. Ela não está finalizada, ela existe até hoje, ela é famosa, famosíssima, tá? Mas ela não está terminada. Ela é guardada dentro de um museu gigantesca, porém ela não foi finalizada, mas continua existindo até hoje. Temos alguma pergunta? Até agora não? Vamos para a página 84. Por volta de 1925, a arquitetura construtivista ficou mundialmente conhecida quando o pavilhão soviético, executado por Melnikov, para a Exposição Internacional das Artes Decorativas em Paris, recebeu o prêmio principal. Olha que legal! Observe na página 84. No movimento construtivista, a pintura e a escultura assumem um certo caráter informativo e funcional. Ou seja, dentro do construtivismo, a pintura e a escultura precisam informar algo, né? E também precisa funcionar para algo. Aí, acima nós temos uma imagem que é o artista mistura arquitetura e escultura para dar forma ao pavilhão. Observe bem essa imagem. Ela é uma casa, vamos dizer assim, né, arquitetada. Observe a escada dela. Ao lado nós temos uma torre que também serve como escada para quem for escalar, né, subir. No fundo, ou seja, no telhado dessa obra aí, parece que se entrelaça, né, como se o telhado fizesse um enlaçamento, né, cruzando-se lá no fundo. Então ele fez a mistura de escultura com arquitetura, tá? Então isso aí é construtivismo também. Por quê? Além de funcionar para alguma coisa, né, isso que eu acabei de falar para vocês, ela também informa sobre alguma coisa, certo? Então aqui, só de olhar você já percebe que ela tem dois tipos de escada, né? Que você subir nessa escada de rampa, você vai chegar em algum lugar. Então ela é funcional e ela é informativa. Tá? Dentro do construtivismo é preciso existir esses dois pontos, tá? E não de representação da realidade. Porque os construtivistas defendiam que os valores institucionalizados do século XIX deveriam ser superados e que caberia à arte o papel de estabelecer uma comunicação mais direta com a população. Tudo deveria cumprir uma função. Olha aí, então dentro do construtivismo tudo tinha que ter uma função. Eu não poderia fazer uma obra de arte simplesmente só para ficar ali parada, só para ser bonita. Não, a obra de arte ela tinha que funcionar para alguma coisa. Ela tinha que informar sobre alguma coisa. A obra de arte tinha que servir para algo. Estão me compreendendo? Dentro do construtivismo. O nome, igual eu falei para vocês, o nome já fala todo, construtivismo. Quando eu construo algo é porque eu vou precisar dele, ele vai servir para alguma coisa. Eu não posso construir algo que não vai servir para nada. Então, o ponto principal do construtivismo é justamente esse. É servir para alguma coisa. Estão compreendendo? O pessoal do nono está muito quietinho, muito caladinho. Ninguém falou nada. Fizeram nenhuma pergunta? Nono ano. Vou passar um vídeo para vocês agora. Após o vídeo eu volto
para explicar para vocês sobre a atividade e finalizar mais o mapa 87, tá? Vamos assistir o vídeo? Só um minuto que já vou passar para vocês. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek, trazendo mais um episódio de História da Arte. Hoje conheceremos um movimento que acontece depois da ascensão do governo soviético ao poder, que acaba impactando grandemente em várias áreas. Eu estou falando do construtivismo russo. Então segure minha mão e vamos aprender História da Arte. Antes de começar, peço que não confundam o construtivismo, um método pedagógico criado por Jean Piaget, com o construtivismo russo, vanguarda artística. Foi sob a influência do novo governo soviético e de Vladimir Tatlin que muitos artistas russos queriam que a arte saísse dos museus e fizesse parte do cotidiano das pessoas. Não estavam preocupados com a estética e sim com uma arte com funcionalidade, impulsionados pela indústria e pela racionalidade científica. Nasce então por volta de 1919 o construtivismo. Mas além disso, o construtivismo carregava traços de movimentos que aconteceram naquela época, como o futurismo, o cubismo e dadaísmo, nas suas composições, principalmente por utilizarem objetos pré-fabricados como o vidro, metal, o plástico e o acrílico. A pintura e a escultura também foram consideradas construções. Acredito que os trabalhos mais notórios construtivistas foram no design e propaganda, em que eles utilizavam cores primárias, formas geométricas, composições em diagonal, além de fontes sem serifa. Zek, o que é serifa? É aquele acabamento na quina das letras. Vocês estão vendo aí exemplos de com e sem serifa. Os artistas mais proeminentes deste movimento foram Vladimir Tatlin, Naum Gabo, Antonia Pevsner, Lissitsky e Rodchenko. Vladimir Tatlin foi um pintor, escultor e arquiteto ucraniano. Em 1914, ao visitar Paris, formou um pequeno grupo ligado a construções e quando regressou à Rússia, seus relevos tridimensionais chamaram a atenção, sendo considerado o líder do construtivismo. Era comum em suas colagens a presença de materiais como madeira, arame, metal, vidro, etc. Ele também projetava edifícios que contivessem eles em sua composição. O mais conhecido deles é o movimento A Terceira Internacional, que nunca chegou a ser construído. Foi encomendado pelo governo e, além de ser uma torre feita de ferro e vidro com mais de 400 metros de altura, giraria em torno do seu próprio eixo e serviria como uma antena de rádio. Entre suas obras temos Monumento à Terceira Internacional, Alívio, Alívio 2, Le Tatlin, Tábua número 1, Borda número 1, Modelo e Banhista. Naum Gabo foi um pintor e escultor russo. No início, Gabo se dedicava à poesia, mas em 1910 viaja a Munique para estudar medicina e ciências naturais. Entretanto, no caminho conhece artistas que lhe apresentam a pintura. Seu irmão, Antoni Pevsner, já pintava em Kiev. Um ano antes da Primeira Guerra, ele conhece Kandinsky e viaja a Paris, onde visita Pablo Picasso e tem contato com obras futuristas. Quando a guerra eclode, ele viaja junto de seu irmão para a Noruega e depois vai para a Rússia, em 1917. Ele ainda cria com seu irmão o Manifesto Realista de 1920. Depois vai para Berlim em 1922 e depois Estados Unidos em 1946. Não ainda aparecerá aqui no canal quando falarmos de arte cinética. Ele nos deu tema espiral, modelo para torção, 2 cubos, construção no espaço, construção cinética, construção em linha, construção linear e modelo para fonte rotativa. Antonia Pevsner foi um pintor e escultor russo. Estudava em Kiev até 1913 e depois viaja para a Noruega com seu irmão. Era muito influenciado pelo cubismo até estudar novas possibilidades da forma e do espaço. Retorna em 1917, Pevsner se torna professor em Moscou. Apesar de participar do construtivismo, não procurava um sentido funcional para a arte. Após 1923, vai para a França realizar mais estudos e se descobre na escultura. Ele nos deixou construção no espaço, projeção dinâmica a 30 graus, mundo, superfície desenvolvível e construção. E para quem quer saber sobre Rodchenko e Lissitsky, veja o episódio anterior, o suprematismo. Aos interessados pelo design e propaganda, assim como eu, pesquisem sobre os cartazes construtivistas e vejam como eles nos influenciam até hoje. E falando nisso, o retrato de Lilia Brick influenciou a capa do álbum You Could Have It So Much Better da banda Franz Ferdinand, que aliás, em seu clipe da música Take Me Out, é puramente baseado na estética construtivista e suprematista. Fica a dica para curtir um som muito bom.
O construtivismo foi um movimento de vanguarda russa que influenciou o design, a propaganda, a arte e a história até os dias atuais, além de marcar a história da Revolução Russa. Esta aqui, após se estabelecer e exigir uma arte mais socialista e realista, começa a perseguir esta arte agora considerada burguesa, o que fez muitos artistas fugirem ou perecer na miséria. Bem pessoal, é isso. Sinto que esse vídeo ficou muito fraco, mas eu não quis abordar a história da Rússia durante e depois do governo czar, pois demandaria muito tempo, então foquei apenas na parte artística da história, mas como a trajetória da URSS é importante, convido vocês a acessar a descrição do vídeo e alguns materiais sobre o design, vale muito a pena. Antes de encerrar, quero agradecer a todos os 1015 inscritos no canal até o momento. Concluímos com êxito 2 de nossas metas do canal e eu estou muito feliz. No mês de julho teremos nosso especial. Se você gostou desse vídeo, então curte, mas se gostou... Olá, voltamos aqui agora. Com esse vídeo aí dá para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre o construtivismo, né, que eu acabei de falar para vocês. Aí no vídeo eles falam que até hoje, né, o construtivismo nos influencia bastante. Vocês podem estar observando que hoje em dia você vê a bicicleta dobrável, vocês já viram, pelo menos pela internet ou na televisão, a bicicleta que fecha, né, as duas rodas se juntam, você guarda na mochila, leva para casa, põe aqui na mochila e vai embora. Pega um ônibus, né? Amanhã você quer andar com ela, você abre a bicicleta. Então, isso é um modelo do construtivismo. Né? Hoje nós temos mesas que ela se fecha toda. Você sai com ela na mão. Depois, quando você quer usar, você abre a mesa. Tem até as cadeirinhas do lado. Então, o construtivismo influenciou bastante dentro do design, dentro da moda, né? Dentro dos nossas ideias, dentro da obra de arte. Então, o que eu quero que vocês observem é isso, que até os dias de hoje o construtivismo faz parte da nossa vida, tá? Então, até hoje a gente consegue ver, nós temos exemplo no Japão, os prédios são bastante diferentes, né? Tem prédios que foram construídos em forma de espiral, né? Então, a gente consegue observar isso nos objetos de hoje em dia. Tá? Tem porta-retratos totalmente diferentes, né? Você consegue pôr uma foto em cima da outra. Então, isso aí tudo faz parte do construtivismo, tá? É influência do construtivismo. Vamos lá para a página 85, que onde tem a atividade, eu vou explicar para vocês. Observe a seguir os figurinos de uma das cenas de Aelita. De forma geral, o construtivismo explorou, como os outros movimentos contemporâneos, as formas geométricas seriadas que retratam o ser humano em um mundo veloz e industrial. Observe primeiro, antes da gente ir para a página 85, a página 84, esse prédio que está construído. Vocês conseguem observar as formas geométricas nele, certo? Bastante, né? Formas geométricas. Então, dentro do construtivismo também era utilizado, além de vidro, além de ferro, além de sucatas, além de pinos, parafusos, toda essa parte, também era utilizada formas geométricas, tá? Não esqueçam dessa parte. Na questão número 1 da página 85, a questão número 1 é bem simples, bem fácil. Observe a cena de Aelita, que essa cena de Aelita é uma cena, uma obra de arte que foi feita, tá? Uma obra de arte é um quadro, existe essa obra, e ele foi desenhado, né? Então a gente vai observar esta obra para responder a questão número 1. Eu até coloquei a imagem aí para vocês. Tem aí, tio? Observe ela. Olha aí. Eu quero que ela permaneça aí para vocês poderem responder a questão número 1. Observe bem tanto o homem quanto a roupa da mulher. Questão número 1. Nesses figurinos, que elementos são característicos do movimento construtivista? Vamos lá.
Eu posso dizer que na saia dela tem alguma coisa que é elemento do construtivismo. No bigode ou é barba dele? É barba. Aqui embaixo é barba. Que a barba dele também tem algum elemento do construtivismo. O chapéu dele, o chapéu dela. No ombro dele também tem um elemento que é do construtivismo. Preencham para mim na questão número 1 os elementos que fazem parte do construtivismo que estão nessa foto, tá? Na roupa deles. Acabei de falar para vocês o que tanto que faz parte do construtivismo. Pode estar voltando na página 84 e observando um pouquinho. Não esqueçam que essa aula vai ficar gravada, vocês podem estar assistindo novamente ela mais à tarde, mais à noite, tá? Ou amanhã, e tornar a responder a atividade. Vou falar um pouquinho dessa obra aí da Elita, tá? Só uma parte da história, tá? Dos personagens. Sinais de rádio vindos de Marte são recebidos pela Terra. Todos os países recebem este sinal e o ignoram, com exceção da Rússia. Um jovem engenheiro moscovita constrói um foguete e viaja para Marte. Chegando a Marte, encontra uma rainha, pela qual se apaixona. Apesar de apaixonado, ele descobre que essa rainha é uma ditadora. Funda um partido socialista em Marte para enfrentar a rainha e o sistema ditatorial. Olha que legal! Mesmo apaixonado pela rainha, né, ele saiu daqui, construiu um foguete, né, foi até Marte para conhecer essa rainha, saber toda essa história. Chegou lá apaixonado. Quando descobriu que ela era uma ditadora, o que ele fez? Fundou logo um partido socialista para enfrentar a rainha e o sistema dela, né? Que era da ditadura. Estranho, não é isso? Mas é o amor, né? Quem sabe no final dessa história existe ela toda, tá, pessoal? Se vocês quiserem compreender essa história toda, vocês procurem na internet. A historinha se chama A Elita, a Rainha de Marte. É muito legal, eu assisti. É um filme, tá, dela, que conta toda a história de A Elita, a Rainha de Marte. Eu não vou contar o final, porque senão fica sem graça, né? Mas quem quiser assistir, assistam. Se não quiser, depois vão no meu PP e diz: tia, me conta aí que eu tô com preguiça de assistir. Que aí eu vou falar uma coisa pra você, tá bom? Vamos na página 86 para concluir nossa atividade. Na página 86, tem uma cadeira linda e fina, que faz parte do construtivismo, mas não chega nada aos pés da que vocês irão fazer para mim, certo? Vamos lá. Falando um pouquinho ainda lá na experiência da arte, página 86, sobre Bauhaus. Lembra da nossa última aula sobre Bauhaus? Estudos e teorias relacionadas à produção e à padronização de elementos, fundamentais para uma sociedade industrializada e democratizada. Essa padronização é resultado de estudos que definiram as várias utilidades para determinado produto, as quais devem ser mantidas na produção em escala industrial. O que eles querem dizer aí? Se construiu dentro da Bauhaus algo que padronizou e algo que foi legal, né? Algo que foi vendável, algo que supriu a necessidade, vamos continuar com aquele objeto, né? No entanto, essa padronização é encarada de forma particular pela equipe da Bauhaus. Não significa unificação ou massificação, porque os produtos desenhados por seus alunos ou professores são objetos abertos a uma interpretação íntima pessoal. Cada pessoa interpreta o objeto de uma
uma obra de arte lá, luxuosa, caríssima na parede, que pra mim pode não valer nada, pra mim não significa nada. E o meu colega ali atrás já olha, eu daria tudo para ter esta obra. Será quanto custa? Será como que eu consigo pagar ela? Então, cada pessoa tem um olhar diferente dentro da obra de arte. Cada pessoa tem uma visão diferente dentro daquilo que ela está assistindo, que ela está vendo, certo? Observando. Então, dentro da obra de arte, do mesmo jeito, certo? Então, o que eu quero aí? Os artistas defendem que isso é possível porque as linhas e cores, unidas às formas geométricas que eles serviram de base, são elementos tão universais que diferentes significados podem ser atribuídos a esses objetos. Dessa forma, o desenho de um determinado objeto é tão importante quanto a sua função. Olha que interessante, dentro do construtivismo, eles se preocupam com a beleza e com a função, né? Então, não se preocupa somente com a beleza. Eu vou trabalhar, eu vou construir uma bicicleta. Vamos lá, vou construir uma bicicleta. Eu só quero que ela seja linda. Só isso. Basta ela ser bonita, linda, pra mim está ótimo. E aí, a sua bicicleta vai ficar lá em cima do sofá servindo de beleza? Pois é, a bicicleta tem que funcionar, não tem? Tem que, além de ser bela, ser bonita, também ter funcionalidade, né? Tem que ter funcionamento. Então, dentro do construtivismo, é essa preocupação, tá? Além de bonito, além da beleza, tem que haver a funcionalidade, certo? Então, vamos lá. Essa cadeira, da página 86, atendia às principais necessidades daquela época. Como os espaços das casas eram reduzidos, já não havia lugar para grandes móveis de madeira maciça, né? Como até hoje a gente costuma ver aquelas mesas de madeira com um monte de cadeiras ou um banco enorme, mas mais em fazenda, porque as casas costumam ser pequenas hoje em dia, né? Então, o que eles se preocuparam? Ele utilizou tubo de metal para fazer essa cadeira. E ela era facilmente produzida em escala, já que tudo podia ser feito de forma industrial. Então, ela foi feita em grande número, né? Em grande massa. Esse ferrinho que vocês estão vendo eram tubos, tá? Eram tubos que eles construíam, e aí o lugar do assento e do encosto era um material como se fosse um plástico ou mesmo um tecido, que ela poderia facilmente ser fechada e guardada, como aquelas cadeiras de praia, vocês conhecem, né? A gente leva para a praia, fecha, depois abre e senta. Era muito fácil de ser manuseada. Na página 87, para finalizar nossa aula de hoje, página 87, atividade. Quem quiser estar fazendo no caderno de desenho pode, só não esqueça de anotar aqui no livro que está lá no caderno de desenho, ok? Página 87, não esqueçam, desenhe aquela cadeira que seria ideal para a sua sala de aula. Pessoal, olha só, a cadeira que eu falei, não vão desenhar uma cama não. Na sala de aula não cabe cama, né? Já pensou? 25 alunos, cada um deitado numa cama? Eu nem ia estudar, né? Então eu quero que vocês façam uma cadeira, elabore o design de sua cadeira no espaço a seguir, que seria ideal para você assistir suas aulas na sala de aula. Não esqueça de pintar, não esqueça de caprichar, utilizar régua, lápis de cor, tinta, pincel, mandar no meu PV até a próxima terça-feira, porque sexta não teremos aula, certo? Então me envia até terça-feira, sem falta, até segunda, porque terça já teremos aula, já mando outra atividade. Então caprichem na atividade de vocês,
valendo nota sem falta. Estou esperando no meu PV, ok? Um beijo, fica com Deus, todos vocês.